Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a terceira apostila, tá bom? Essa terceira apostila vai falar um pouquinho sobre as fontes de energia. Então vamos contar um pouquinho dessa história, né? Ao longo da história, os seres humanos perceberam que diferentes fontes de energia poderiam produzir ação, movimento, aquecimento, eletricidade, entre outras maneiras de energia, tá? Um exemplo de energia utilizada pelos seres humanos desde a pré-história é o fogo, tá? Lá na pré-história, eles utilizavam o fogo para quê? Para se aquecer e para cozinhar os alimentos. Com o desenvolvimento intelectual e tecnológico, as civilizações foram aprendendo a utilizar e manipular outros tipos de energia. A energia elétrica é a mais utilizada pela sociedade. É difícil imaginar como seria hoje a nossa vida sem energia elétrica, né? Nós somos muito dependentes da energia elétrica atualmente. Na apostila de vocês, lá na página 138, tem duas imagens. A imagem A, que mostra para vocês a energia térmica, que é capaz de gerar aquecimento, tá? E de onde vem essa energia térmica que está mostrando na imagem? A partir do gás, que é a energia química que é convertida em calor através da queima. Então, quando queima esse gás, produz calor e vai cozinhar os nossos alimentos. E a segunda imagem que a apostila mostra pra gente é a eletricidade, né? Que a energia capaz de ligar todo e qualquer material elétrico e eletrônico dentro da nossa casa, tá bom? Esse barulhinho que apareceu aí, que a prof tá gravando um vídeo, além desse aí, apareceu para vocês, tá bom? Bom, vamos continuar então? Vamos falar um pouquinho das transformações das formas de energia. Antes da gente falar um pouquinho dessas transformações de forma de energia, só vamos lembrar uma coisa. Nós retiramos da natureza vários recursos, lembram? Que são os recursos renováveis, os recursos não renováveis e os recursos potencialmente renováveis. Os renováveis, a gente falou que são aqueles que a gente consegue repor facilmente na natureza, como o sol e a luz, como a luz do sol e o vento. Os potencialmente renováveis são aqueles que têm capacidade de se renovar, porém com um tempo maior, como é o caso da água, tá? E os não renováveis são aqueles que a capacidade de retirada da natureza é muito maior do que a capacidade com que a gente consegue repor. Então a gente fala que é não renovável, como é o caso do petróleo, tá bom? Então esses recursos energéticos não renováveis, renováveis ou potencialmente renováveis são retirados da natureza na sua forma bruta, tá? Esses recursos são fontes de energia primária. Algumas delas são os combustíveis fósseis, como eu falei para vocês, que pode ser o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, ou materiais radioativos, ou o sol, ou o vento, ou a água, biomassa. O calor pode ser proveniente das camadas mais profundas da crosta terrestre, como é o caso da energia que aquece as águas e a gente utiliza águas termais, entre outras, tá? As usinas, então, transformam esses recursos em fontes de energia secundária para suprir diversas necessidades humanas. Dessa forma, a energia primária ou secundária refere-se à forma de utilização de uma fonte de energia. A energia que a gente utiliza no nosso dia a dia para produzir energia elétrica é a energia que vem de uma hidrelétrica, ou seja, a energia que vem da água. Então, a água é a nossa fonte primária, tá? Mas quando ela chega lá na usina hidrelétrica, ela é convertida em energia elétrica. Então, as fontes de energia se torna uma fonte de energia secundária. Então, o que a gente tem que saber? Nós dependemos da energia elétrica e a energia elétrica, para ser gerada, precisa de algum recurso. O que nós mais utilizamos no Brasil é as energias que vêm da hidrelétrica, da água, tá bom? Quando a gente sai de casa, de carro, o carro só consegue se movimentar porque ele também produz energia, tá? Energia que vem de quem? Do combustível fóssil, do petróleo, da gasolina, tá? Ou ainda, alguns carros movimentam-se, produzem energia a partir do etanol, que é o álcool, tá bom? Então, tudo que nós vamos fazer no nosso dia a dia hoje, a gente precisa de alguma fonte de energia.
primária, primeiro que é aquela do jeito que a gente retira da natureza, que é transformada em energia secundária quando chega na usina ou quando é queimada dentro de um veículo, tá? Aí na página 139 da apostila de vocês, de novo, traz duas imagens. A primeira imagem traz para vocês o petróleo bruto, quando utilizado na forma do jeito que é extraído, e é uma fonte de energia primária. Entretanto, quando ele é refinado pelas usinas petrolíferas, ele é transformado em outros produtos, como a gasolina, como o óleo lubrificante para motor de automóvel. Aí ele passa a ser considerado, então, uma fonte secundária. Então, quando ele é extraído, o petróleo bruto, ele é a fonte primária. Quando você utiliza lá no carro para passear com seu papai e com sua mamãe, ele é fonte secundária, porque ele já passou pela usina de refinaria, certo? Bom, aí, na apostila de vocês, na página 140, tem uma tabela que fala para vocês sobre os recursos não renováveis, renováveis e potencialmente renováveis. Olha lá, primeiro traz para vocês aí os recursos não renováveis. São eles o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e o nuclear, que pode ser urano, um tipo de minério radioativo, tá bom? Os renováveis, traz para vocês aí a luz do sol, a força do vento, biomassa, que pode ser resíduos agrícolas, como é o caso do bagaço da cana-de-açúcar, o calor do interior da terra. E aqueles que eu falei que são potencialmente renováveis é a força da água, lembra que eu falei para vocês? Ou ainda a madeira que a gente utiliza, que vem daquela maneira de reflorestamento. Também há um tempo para essa planta poder crescer e se renovar. Todos esses recursos, eles são capazes de produzir algum tipo de energia, seja energia elétrica, seja energia térmica, ou seja alguma energia por forma de combustível, certo? Então, isso é o que nós temos de formas de energia. Agora que você está assistindo a aula da prof, e a gente chega na página 141. Nessa página 141, pede para vocês fazerem algumas atividades relacionadas com o que eu expliquei para vocês. O exercício 1 é um marque X. Ele fala assim, ó, prestem atenção. As formas de energia podem ser classificadas em primárias e secundárias, de acordo com a forma como são encontradas e transformadas pelo ser humano. No que se refere às fontes de energias primárias e secundárias, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão ler as alternativas e vão ver a que está correta. Mas lembrem-se, tá? A energia solar, da forma como é descrita para a gente, ela é uma fonte de energia renovável. A energia que vem do vento também é uma energia renovável. Os combustíveis que a gente utiliza, os combustíveis fósseis, são energias não renováveis. Então, vocês têm que lembrar disso aí para responder essa primeira questãozinha, tá bom? O exercício 2 fala assim, ó, faça a correta associação entre o tipo de energia e a ação realizada. Então, vamos lá, ó. Tem 3 energias que para vocês utilizarem aí. A energia térmica, a energia elétrica e a energia mecânica. Aí pede para vocês colocarem a letra A, B ou C nos quadradinhos. Ligar o motor da geladeira. Para você ligar a geladeira, você usa qual tipo de energia? Então você vai colocar qual que é a letrinha lá. Para você aquecer a comida no fogão, você usa qual energia? Energia elétrica, energia térmica? Então vamos pensar. Para aquecer a comida, tá? Não é para ligar o fogão, porque às vezes o fogão de vocês é elétrico, mas a gente quer saber qual que é aquela energia que é utilizada para aquecer o alimento. Para rodar um moinho de vento, para fazer um avião voar, assistir um filme na televisão. E vocês vão fazer a associação bonitinha aí para mim, tá bom? O exercício 3 fala assim, qual pode ser a origem da energia elétrica que chega até as casas? Bom, vamos lá. Tem 5 alternativas de novo. Vocês vão ver qual que é a energia que chega nas nossas casas. Todos os tipos de fontes de energia podem fornecer recursos para a produção de energia elétrica, mas esses recursos, tá? Eles têm origem onde? Nos renováveis, nos não renováveis, nos potencialmente renováveis? É isso que eu quero saber de você, tá bom? Aí,
lá na página 142, você vai ler lá para mim e fala assim, ó. Assinale em cada item a resposta que completa corretamente a frase. Letra A. O ser humano pode transformar energia que pode ser classificada de acordo com a capacidade de reposição de seus recursos em... Você vai marcar um X lá. Os recursos, eles podem ser o quê? Mesmo? Ah, a gente falou lá atrás, então não se esqueçam. Letra B. A energia pode ser classificada de acordo com a forma como é utilizada em... Opa, tem dois tipos de energia que a gente falou lá atrás. Ah, se eu não me engano é primária e secundária. Pensa um pouquinho lá, tá bom? E o último exercício dessa parte vai falar para vocês um pouquinho e vai pedir para vocês fazerem uma pesquisa. Então fala assim, ó. Pesquise em revistas e jornais, em imagens de produto, dependendo da energia para... produtos que dependem de energia para funcionar, indicando o seu tipo. Em seguida, colhe-as no quadro do encarte 1. Em sala de aula, apresente sua pesquisa aos colegas. Então, vocês vão fazer o encarte e vão mandar a foto para mim, tá bom? Vocês vão mandar a foto para mim, bem bonitinha, dos produtos que dependem de energia para funcionar, tá? Então, se você colocou a imagem de um carro, tá? Qual que é a energia que você vai colocar lá? Depende do combustível. Se você colocou a imagem de um computador, depende do quê? Da energia elétrica. Se você colocou a imagem de um fogão cozinhando a comida, ali a gente tem energia térmica. Combinado? Então tá bom. Para a gente continuar, então, agora a gente vai falar um pouquinho das usinas termoelétricas nucleares e geotérmicas, tá bom? Uma usina é um estabelecimento industrial onde processa e transforma matéria-prima em produtos e nela ocorre a transformação do produto natural energético em energia. Então, quando a gente tem uma energia termoelétrica, ela vai transformar a energia térmica na forma de calor em energia elétrica, tá? Porque a energia elétrica é o que nós utilizamos com maior quantidade no nosso dia a dia, certo? Aí, o que a gente tem? No caso, as fontes primárias de energia são os recursos naturais que geram calor, combinado? Então, tudo que gera calor, ela pode ser transformada em energia elétrica. Os principais recursos naturais ou fontes primárias de energia térmica são combustíveis fósseis, tá? Biomassa, minerais radioativos, carvão mineral e o calor que vem do interior da Terra. Na termoelétrica, em geral, a fonte de calor aquece a água que passa para um estado de vapor de água. Esse vapor de água é canalizado, aumentando a pressão e fazendo mover pás de uma turbina, que por sua vez está ligada a um gerador e a um transformador. A energia elétrica é produzida e é encaminhada por cabos de alta tensão para distribuição, como a gente vê na imagem que vocês têm aí. Essa imagem que vocês têm aí, ó, mostra bem certinho, ó. Estão vendo aí? Conseguem ver? Então, aí tá mostrando que a água quente, tá? Que ela foi aquecida ali na caldeira com combustível, que pode ser, no caso aí é o óleo diesel, pode ser um carvão. Aquece a água. Essa água produz vapor, o vapor movimenta as pás das turbinas, que chega num gerador, esse gerador produz o que? Energia elétrica, que vai para um transformador e vai ser encaminhado para as nossas casas essa energia elétrica, tá bom? Como eu disse, na nossa casa não chega energia de uma termoelétrica, e sim de uma hidrelétrica. Mas, algumas regiões do Brasil, a energia elétrica que chega na casa da população vem de uma termoelétrica. Certo? Depois da passagem do vapor d'água pelas turbinas, ela vai para um condensador, onde essa água ela vai ser resfriada, volta para o estado líquido, tá? E ela vai ser reaproveitada. Para quê? Para não ter também desperdício, para ter um reaproveitamento e um menor prejuízo para o meio ambiente, tá? O vapor também pode ser resfriado com a utilização de água fria de um rio. Outra alternativa de resfriar esse vapor de água, tá bom? Esse resfriamento, quando a gente utiliza o rio, ele pode causar danos ecológicos em razão do aquecimento da água do ambiente.
provocando diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido na água. Outra opção de resfriamento é o vapor, utilizar torres de resfriamento que enviam parte do vapor para as regiões mais altas da atmosfera. Entretanto, esse tipo de mandar vaporzinho lá para a atmosfera pode alterar o ciclo da chuva. Então, mesmo que a gente está falando de uma usina que produz poucos resíduos, ainda assim pode sim causar alteração no meio ambiente. Mas o que vocês precisam saber então? Que uma usina termoelétrica, ela produz energia elétrica a partir do quê? A partir da queima de algum combustível, a partir do calor. Entenderam? Bom, para a gente continuar então agora, vamos falar um pouquinho das usinas nucleares. Eita, nuclear? O que será que é uma usina nuclear ou termonuclear? São usinas em que a fonte primária de energia, aquela que a gente retira do ambiente, é a reação nuclear que ocorre com um mineral chamado urânio, que é um material extremamente radioativo. Quando a gente fala em radioativo, a gente tem que pensar que ele pode provocar muitos danos para o nosso indivíduo, tá bom? Como o combustível urânio é barato, ele pode ser utilizado com bastante facilidade pelo custo, porém, ele é um recurso não renovável, tá? Então, a gente retira da natureza, ele é barato, mas ele é não renovável, certo? Uma usina nuclear, ela vai ter um reator, que é responsável por fazer o urânio liberar calor, a gente está falando ainda de usinas termoelétricas, tá? Esse calor vai fazer a mesma coisa, vai ferver a água, o vapor vai fazer gerar as pás de uma turbina. Essa turbina vai fazer com que a energia chegue a um gerador. Esse gerador vai produzir energia elétrica que vai mandar para um transformador e aí essa energia vai ser distribuída para as nossas casas, tá bom? O Brasil produz energia radioativa? Produz. Rio de Janeiro a gente tem algumas usinas nucleares, tá bom? Qual que é a desvantagem de uma usina nuclear, então? É o risco de vazamento de lixo radioativo. Vamos pensar. É radioativo. Se é radioativo, pode provocar danos para o nosso meio ambiente, né? Que é extremamente tóxico. Não existe tratamento eficiente para radioatividade, tá? Então, atualmente, esse lixo ele é enterrado nos desertos, no fundo dos oceanos e no interior de montanhas, existindo até projetos para enviá-los até lá no Sol, tá? Ainda é muito difícil da gente ter isso aí em mente. Então, a capacidade de produção de energia elétrica pelos compostos radioativos é enorme, o custo é barato, porém, se ocorrer qualquer acidente, a devastação é imensa, tá bom? Algo legal para vocês terem conhecimento, vocês podem fazer uma pesquisinha sobre um acidente que ocorreu numa usina chamada Chernobyl. Vocês vão ver o estrago que fez com esse acidente radioativo, tá bom? Bom, a outra usina que nós vamos estar trabalhando, e a última usina, é a usina geotérmica. Essa usina, a fonte de calor que transforma energia térmica em energia elétrica é proveniente das grandes profundezas do solo. Embora seja um tipo de usina termoelétrica, a geotérmica não ocorre queima de combustível fóssil. Não vai queimar nem combustível fóssil, também não vai utilizar elemento radioativo, o que diminui a quantidade de poluentes lançados na atmosfera. Ó, que legal, né? A existência das fontes geotérmicas pode ser percebida até mesmo na crosta terrestre. As altas temperaturas das camadas inferiores da crosta terrestre aquecem a água dos lençóis freáticos que afloram na superfície em elevadas temperaturas, tá? A gente tem alguns lugares que aproveitam isso para formar os termas. Aí, pertinho da gente em Jataí, tem um termas que utiliza essa água quentinha que vem das profundezas para utilizar piscinas aquecidas, tá bom? Em algumas regiões do planeta, a água surge na superfície na forma de jatos d'água, que são conhecidos como geysers. Tenho certeza que todo mundo já assistiu o Pica-Pau. Pica-Pau não tem de vez em quando uns geysers, que é um jato de água da Terra?
Esse aí é uma fonte de água termal, tá bom? Ou na forma de lagos, nas regiões de águas termais, tá? Então, eles utilizam o quê? O vapor da água em alta temperatura e pressão, que é capturado diretamente do solo, vai de novo girar turbinas para produzir o quê? A energia que chega num gerador, que depois vai para um transformador e é distribuída para as residências, certo? Então, nós vimos aí 3 tipos de usinas, né? Nós vimos as usinas termoelétricas, que utilizam combustíveis fósseis para produzir energia. Nós vimos as usinas nucleares, que utilizam elementos radioativos para produzir energia. E nós vimos a energia geotérmica, que utiliza o próprio calor do planeta Terra para a produção de energia, né? Aí, na página 148, vocês vão ter aí um texto explicativo e a partir do texto vocês vão responder para mim as questões A, B, C, D e E da apostila. Eu preciso que vocês leiam o texto com muita atenção e me respondam com bastante cuidado também, tá? O exercício 2 da página 150 também tem um textinho que vai falar um pouquinho das máquinas térmicas e vocês vão me dizer se essa justificativa está certa ou está errada, tá? Se quando a gente utiliza os combustíveis ali, como que vai promover a transformação da energia térmica em energia elétrica. Leia com atenção, a gente já viu sobre esse assunto, tá bom? E o exercício 3, que é um marque X, que ele vai perguntar um pouquinho sobre o resíduo radioativo. Então, eu preciso que vocês leiam tudo isso com bastante atenção, certo? Depois a prof vai mandar a próxima videoaula para vocês, que vai falar um pouquinho das hidrelétricas. Espero os exercícios, as fotos lá no WhatsApp. Qualquer dúvida também, a prof está à disposição de vocês. Beijo, saudades!